Boa noite, senhoras e senhores. Eu vou dar seguimento à aula passada e vou mostrar aqui rapidinho um detalhe da chave para a gente poder explanar ela de forma mais clara mais adiante. Tem aqui então, ó, essa é a chave, ó. Todo mundo já viu na aula passada, ó. E aqui, ó. Tá? Essa aqui é a chave. A gente vai se basear sempre nessa chave, os 3 pontos relativos, ó. 3 pontos relativos. Ponto relativo, para quem não sabe, lembrando aí, é onde se cruzam uma ou mais linhas e cruzilhada. Então, no exemplo, na aula passada, a gente calculou ali a altura de um prédio. Essa altura foi de 47,25 metros. O problema dizia que a distância da sombra 63 metros e não deu a hipotenusa. Como ele deu o ângulo 30 graus, a gente está trabalhando com a chave. Mas esse ângulo não existe. Existe outra forma de calcular usando o Sol, mas não é dessa forma, porque esse ângulo a gente não tem. Eu estou fazendo porque deu no problema, ok? Então nós temos aqui, vamos calcular a hipotenusa. Vamos supor que pedisse a hipotenusa aqui, com essas medidas que eu tenho aqui, utilizando a chave, ó. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou colocar a chave aqui no canto, ó. Ela vai caber aqui, que ela tem 30 graus também, ó. Então daqui a aqui vai nascer um ponto relativo com 5, com 4 e aqui é o 3, ó. A chave aqui, ó. 3, 4, 5. Tá? Eu quero saber o valor da hipotenusa, então eu começo assim, ó. A hipotenusa está para, sempre você se baseia na sombra, porque a sombra você pode medir. A altura do prédio você tem que calcular, essa linha você pode calcular, o ângulo você pode calcular, mas a sombra você pode medir. Então se baseie nela. 5 está para a sombra pequena, 4, ó. 5 está para 4. Assim como a hipotenusa inteira está para todo o comprimento do cateto maior. Então vai ficar assim, hipotenusa inteira, que é o número que eu quero, eu não sei, eu ponho X. E aqui 63. Eu vou multiplicar eles, ó. Está dizendo que a multiplicação desse é igual à multiplicação desse. Então vamos ver, 4x é igual a 63 vezes 5, que vai ser igual a 315, certo? Passando para lá, 315 dividido por 4 vai dar 7 aqui, porque eu fechei aqui 31. 7 vezes 4, 28, para 31, 3, baixo 5. Tá? Aqui eu ponho 8. 8 vezes 4, 32, para 35, 3. Que eu não posso mais, enfim, uma vírgula aqui, um zero. Vou meter 7 aqui. 7 vezes 4, 28, para 32. Aí o que eu faço? Vou colocar 5 aqui, ó, porque é 75. Vou pôr 0 aqui, posso fazer isso, ó, tá? E deu 78,75 o valor da hipotenusa, ó. Agora eu quero ver se realmente isso está correto, porque ele tem valores já pré-determinados. Se você observar, ó, a altura representa 3/4 do comprimento. 4 partes de 1 metro, 3 partes de 3 metros, tá essa altura aqui, ó. Tá? Então vamos ver se está correto. Para a gente ver se está correto, a gente tem que gravar uma regra aí que não é difícil de memorizar, ó. Eu tenho 3 metros cateto menor. Qual a regra do cateto menor? A sua raiz sempre vai ser zero. Tá? Essa é a regrinha do cateto menor. Por aqui, ó, menor. E o cateto maior, sempre a sua raiz vai ser igual, sempre igual à raiz
da hipotenusa, certo? Essas duas regrinhas que a gente vai adotar, tá? Então vamos ver se realmente o cateto menor é igual a zero. Para a gente achar a raiz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar ele por ele mesmo e procurar a raiz no resultado. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui rapidão, deixa eu alinhar aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a altura, né? A altura é 47,25. 47,25 vezes 47,25. Isso tudo vai ser igual a esse número aqui, ó, 22325625. Esse é o resultado da multiplicação dos dois aqui, ó. Como é que eu acho a raiz deste número aqui, ó? Ele nasceu em algum lugar, ele tem uma raiz, ele nasceu de um número só. Hoje ele é 4 números aqui, 4 unidades, mas ele nasceu de uma só. Qual foi? Eu faço assim, ó, 2 e 2, 4, 3, 7, 7 e 2, 9, 9 fora 0, 5 e 6, 11, 9 fora 2, com 2, 4, com 5, 9, 9 fora 0. Pronto. Cateto menor, sempre a raiz vai ser 0. E o cateto maior sempre será igual à raiz da hipotenusa. Vamos ver se é verdadeiro? Eu tenho 63 vezes 63. Isso tudo vai ser igual a 3,969. 9 eu posso cortar, que 9 fora 0. 3 e 6, 9, 9 fora 0. O cateto maior, a raiz dele é 0. Então, a hipotenusa também tem que ser 0. 78, 75 vezes 78 e 75, isso tudo vai ser igual a esse número aqui, ó. Você pode fazer na calculadora aí, tá? Estou facilitando para adiantar. 1875. Será que é zero? Vamos ver. 7 e 1. 6 e 1, 7. 7, 6, 13. 9 fora 4. Com 2 são 6. Com 1 são 7. 8, 15. 9 fora 6. 6 e 7, 13. 9 fora 4. Com 5, 9. 9 fora 0. Então bateu, ó. A hipotenusa também é 0. Então os três são 0. Ó. Pode ser outro número. A hipotenusa pode ser 7, pode ser 1, pode ser 8, tá? Então aqui, ó, é a raiz. Ó. A raiz aqui é 0 e essa raiz é igual a essa. Então este triângulo maior, apesar das diferenças de medida, ele está dentro das proporções. Ele é a chave. Tá? Ele pode ser considerado como a chave. Tá, vamos aqui, ó. Vamos invadir um pouco mais esse território do movimento giratório. Imagina que isso aqui é um movimento giratório. Isso aqui é um átomo. E esse aqui eu peguei um quarto dele, que é uma parte. Ele tem 4 partes. Eu peguei uma porque todas são iguais, o procedimento é o mesmo. Então nós vamos dar uma partezinha só. Eu criei aqui, ó, uma trama de raios que descem de cima, no caso no prumo. Quem não sabe, o prumo é deixa eu centralizar. O prumo é o equilíbrio quando um pilar, por exemplo, está no solo, ele tem que estar no prumo, ele tem que estar na parte de equilíbrio, onde eu colocar essa caneta aqui ela não cair, entende? Esse é o prumo, então eu desenhei isso aqui, entenda como prumo. E esse entenda como nível, tá? É a gravidade e a pressão. Então ela corre, eu tenho raios nesse sentido e de cima para baixo, certo? Eu tenho aqui, ó, tá rabiscado, porque eu já tentei a aula sem o vídeo, então eu vou fazer o vídeo aqui, ó. Aqui, ó, é a chave, ó. Tá? Eu coloquei a chave aqui como 12 metros aqui, ó. Se aqui tem 12 metros, eu multipliquei 4 por quanto para chegar no 12? Multipliquei ele por 3. Então eu preciso multiplicar também a altura, que é 3 da chave, por 3, totalizando 9 metros. Se for aqui 12, aqui é 9. 12 é porque o 12 é o quadrado aqui, ó. O quadrado 12 por 12, ó. 12 por 12 é o quadrado até em cima. Aqui é a chave, ó. 3, aqui no caso, como o quadrado 12, um quarto do quadrado vai ser 3. Então, tá aqui, ó, 3, 1, 2, 3, ó, tá em 3, aqui é 3 quartos, ó. 3 quartos desse aqui, ó, do 4 inteiro, ó.
tá? Do 4 inteiro 12, 3 quartos 9, aonde bateu exatamente a chave 60, 30, 90. Se a gente virar a folha, vou virar aqui, ó, tá? Eu tenho a chave aqui também, ó. Pera aí, vou mostrar assim, ó. Aqui, cateto menor, cateto maior e a hipotenusa, exatamente igual a essa, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, entenda como um movimento giratório do átomo. Aqui ele está girando aqui, ó, tá? E aqui é o raio. Quando o raio sai, ele pega e vai dar nesse tempo aqui, ó. Ó. Ele vai brilhar aqui, e aí ele está rodando. E está fazendo o papel de uma hélice, correto? E ele tem medidas exatas para se movimentar aqui, ó. É onde existe a relação do tempo do raio com o espaço, que já está medido de metro em metro nesse quadrado de 12, aliás, de centímetro em centímetro, representando metro, nesse quadrado de 12 por 12 centímetros, representando 2 metros quadrados. 12 metros quadrados. Correto? Então aqui, ó, eu tenho esta chave aqui, ó, quando ela sai, o raio sai deste ponto, ele tem medidas exatas para cruzar as linhas paralelas. Por exemplo, quando ele sair daqui, que ele alcançar essa altura, ele vai estar a 3 quartos desse pedacinho. Se esse pedacinho mede um inteiro, ele vai ter aqui 75 centímetros. Se isso aqui for 1 metro, aqui ele vai estar a 75 centímetros de altura. Já pré-determinado, não tem outra altura para ele. Se ele sair em 30 graus, ele vai estar aqui. Quando ele atingir o segundo metro, que é aqui, ó, o ponto de relação do segundo metro, ó, no chão, ele vai estar a 3 quartos disso aqui, que são 2, ó, 2 metros. Então ele vai estar a 1,5 metro. 3 quartos é 1,5 metro. 1 quarto de 2 são 50, vezes 3, 1,5 metro. No terceiro metro, ele vai estar a 2,25 de altura, que é exatamente 3 quartos de 3, ó. 1, 2, 3, ó. Aqui, ó, 3. Então ele está a 3 quartos de altura, que é os 3 aqui de baixo também. Quando ele alcançar o quarto metro, aqui ele estará a 3 metros de altura, que é exatamente 3 quartos dos 4 cantos aqui, ó. Bem aqui, ó, 3. Certo? E esse vai fazer a mesma coisa. Quando esse grau subir em 60, que ele alcançar os 4 metros, ele estará bem no cantinho aqui, ó, na encruzilhada de 6 raios. E ele vai estar aqui, ó, conectado com este aqui, que terá 4 metros aqui, ó. Você tem o contra aqui, ó, no raio. E este raio central, ele vai pegar sempre os pontos de encontro, cortando os quadradinhos no meio, ó. Ó, esses são os pontos relativos do raio. Certo que eu tô contando aqui, mas ele faz esse trabalho todo mundo junto, os 3 andam junto. Depois a gente vai ver por que isso acontece, certo? Então a gente dá para identificar, já tem pré-determinado os pontos aonde eles vão se encontrar. A trama paralela com o raio, que é o tempo. A trama representa o espaço, o raio representa o tempo. Vamos ver como isso acontece. Há muito tempo atrás, quando a humanidade ainda não tinha uma condição mental para desenvolver um alfabeto para se comunicar, se criou o alfabeto Vatan, que é o alfabeto antigo que deu origem ao Pali e ao sânscrito na Índia. Este alfabeto, segundo estudos, foi transmitido por alienígenas, por extraterrestres, através de desenhos. Aqueles agroglifos nas plantações. Aqui, ó. E ele possuía 22 letras, certo?
Cada letra representava uma potência, um fenômeno atômico, certo? Então, baseado nessas letras, eles conseguiram ensinar o funcionamento do átomo através do cálculo, sem precisar ter uma lupa que possa. Veja que, entendendo essas medidas, podemos fazer e calcular medidas milhares de vezes menores do que a gente conhece. Porque você pode configurar ele nesse tamanho e diminuir ele, guardar todas as informações que cabiam aqui num pedaço, num quadradinho desse tamanho, e aí, quem sabe, uma tecnologia para se descobrir mais espaço e condições melhores de comunicação e transmissão de dados. Beleza? Então esse Vatan tinha 22 letras. Se nós pegarmos, hoje se sabe, é provado, não tem como refutar essa alegação aqui, que todas as moléculas e átomos, elas pulsam. Eu vi um vídeo do Carl Sagan, onde ele mostra imagens microscópicos eletrônicos, ele mostra imagens da molécula de urânio e ela pulsava. Todo o tempo ela pulsava. Então, acompanhando esse pulso, nós podemos concluir que tudo é ritmado. Tudo tem um ritmo. Então, para se calcular a potência, a Terra também tem um ritmo determinado pelo dia e pela noite, pelo Sol e pela Lua. O ritmo da Terra nos fornece 22 potências. São 24 horas, porém 2 dessas horas são neutras. Então como eu tenho aqui o Sol e a Lua, eu tenho, vou desenhar direitinho aqui o Sol e a Lua, eu tenho no meio um momento do dia em que não está nem noite nem dia, e essa hora é neutra. Então eu tenho que tirar 2 horas desse 24, totalizando 22 potência, o ritmo do planeta Terra. Se eu pegar 22 e dividir isso por 7, porque são 7 ondas, eu vou chegar a um número assim, ó. 3, 14, 28. Certo? Isso aqui, esse número aqui, representa o ritmo do nosso planeta. Se eu pegar, ele tem 3 inteiros, eu tiro esse inteiro, porque ele já é o inteiro, eu fico só com a fração, eu vou ter aqui 0, 14, 28. Se eu multiplicar esse 0, 14 e 28 por 22 potências, porque é como você pegar 22 potências e cortar em partes iguais, eu vou ter partes iguais de 14 e 28, e multiplicar isso por 22, eu vou ter um número assim, ó. 3, 14 e 16 é um número exato e é um número inteiro. 3, 14 e 16. Acima de um número, tá? Esse aqui é, para quem não sabe, é o π, comprimento da onda. Ele faz a conexão entre o eixo e a superfície do átomo. 3, 14 e 16 é um código de ritmo, que a gente vai ver na outra aula, um código de ritmo. É o ritmo da Terra, onde a gente precisa se basear para conseguir decifrar o enigma por trás do movimento giratório do átomo, correto?
31416 é esse número. Vamos gravar esse número, esse é o número é o pi. Não existe 3, 15 aproximado, não existe nada disso. É esse número aqui que a gente vai trabalhar em cima dele. Ok? Na aula que vem. Tá ok? Entenderam um pouco mais sobre a chave, sobre os pontos relativos e sobre o pi, nós vamos entrar mais nesse assunto na outra aula, ok? Muito obrigado a todos, é um prazer aqui mais uma vez estar compartilhando com vocês. Desculpe aí o incômodo de não ter um estúdio, não ser um vídeo assim muito bem elaborado, em moldes sofisticados, mas o que vale para nós é o conteúdo que a gente rabiscar aqui, conseguir materializar a nossa ideia e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite, um abraço, até a próxima, tá?